A graça e a paz do Senhor. Daniel e Tainara, Deus abençoe. Antonetinha e Paulinho, Deus abençoe. Márcio Dias, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lerina e Paulinho, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para essa quinta-feira, em nome de Jesus. Graça e paz, Daniel, Tainara e João Vitor, Deus abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Boa noite, Caio. Tu tens sido tão, tão impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Sara, Deus abençoe. Simão Navarro, Marcela Dacioli, Dr. Caio e Andréia, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Valtinho, os queridos de Piau do Campestre, Joselena. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão valor, mas tudo pagou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, Júlia, Deus abençoe. Valdirene Rocha, oh, glória a Deus. Janete Ribeiro Luz, Deus abençoe. Luciene, Lucas e André, Deus abençoe vocês. Miltinho Gonçalves, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe. Ruth Souza, Mara Janice, Fabinho Montanari, Jusceli Rocha e Léo Rocha. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ô, Dozinha, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Boa noite, Larissa Martins.
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, Priscila Mara. Boa noite, Efraim Navarro. Odete Leal Bertoldo e Luizão. Deus abençoe. Boa noite, Daniel Rodrigues e os queridos aí de São José dos Campos. O pessoal que faz aquele programa maravilhoso, né? Resgatando aquelas canções flashback, né? Naftalina. Abração, Daniel Rodrigues. Abraço, Débora Chimeia Goulart. Um abração para você, pro seu João aí, pra Nice e pra Iracema e pro João Marcos. Um abraço para todos vocês. Maravilha. Ousado amor, né? Edvânia Cândido, Deus abençoe. Pastor Jonatas também apareceu aí agora há pouco. Pastor Jonatas da IPB de Mococa. Consuelo Toscano, um abração para você, pro Beto, pra Thaís, pro Theo, pro Osmar e pra Lívia. Deus abençoe vocês todos aí, viu? Glória a Deus. Ó, o Rostane, a Maria Fernanda, o Miguel e a Nilva. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá. Vamos louvar o Senhor, aquele que deu por nós seu filho, um gesto do ousado amor. Suzimara Martins, Deus abençoe o pessoal da Palmeira, sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Um beijo para Inesquecível. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Um abraço, Edenilce, presbítero Irso, irmã Marlene, tio Efraim Navarro e tia Eliette. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Um abraço pra minha mamãe, Carmina Aparecida Navarro, o senhor Levi Navarro lá na Coab. Um abração, Nelma Barros e os queridos de Piratininga. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Boa noite, irmã Marlene Oliveira. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Um abraço, Carlos Esaú, Odete Esaú, Cristiane Ribeiro e Lourdes. Deus abençoe. Tá certo, Daniel Rodrigues, no sábado, curtindo o programa de vocês, em nome de Jesus. Você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra e a
abraço, Mauri, Deus abençoe. Irmã Isabel, Deus abençoe, seja bem-vinda. Wagner Alves, boa noite, Deus abençoe. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia, boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Cantamos o ousado amor de Deus e cantamos essa canção especial. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Nós temos que agradecer as bênçãos do Senhor, seu amor ousado, que veio manifestado em Cristo e que mudou a nossa história, não é? Maravilhoso. E nós podemos dizer, eu te agradeço, porque o Senhor se lembrou de mim. Márcia Rodrigues, Deus abençoe. Fernando Oliveira, boa noite. Abração aí para Limeira, olha que beleza, o pessoal de Limeira está presente aí, o pessoal da ABC Paulista está presente. Pessoal da Palmeia, Nova Resende, Muzambinho, Cabo Verde, o povo de Deus aí marcando presença na nossa live de quinta-feira. Maravilha, olha aí. Vamos cantar uma canção especial. Vamos ver se eu canto. Essa aqui é a primeira vez que eu vou cantar aqui na live, tá bom? Mas vocês já conhecem. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é. Qual é o nome? O nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Boa noite, Beto Lima, Deus abençoe você, nossa irmã Blenda. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Assistindo na rua, Tata? Amor maior que o meu pecado. Fernando é parente de Edenilson. Nada vai nos separar. Abraço, Leandro Machado. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um abraço pro presbítero Irso, né? Carlos Isaú. Seja bem-vindo, Fernando Oliveira, em nome de Jesus.
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Um abraço, pastor Nelson. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Júnior Barbosa, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Poderoso é o nome de Jesus. Ana Fátima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Maravilha, que coisa linda, amados. Olha só, o que é que nós cantamos aqui? O ousado amor, né? O ousado amor. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E depois cantamos, né? Eu te agradeço por se lembrar de mim, né? Pelo teu favor, né? Coisa linda. E agora, nome lindo é o nome de Jesus. Vamos orar, amados. Vamos agradecer a Deus pelo louvor, por cada família representada conosco essa noite. Vamos pedir a bênção do Senhor para todos e cada um que estão aqui, no nome de Jesus. Boa noite, Nilva. Deus abençoe, minha querida. Um abraço para você aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de mais um dia de encontro, Pai, na nossa live de quinta-feira. Obrigado por cada família representada conosco essa noite. Onde quer que os teus filhos estejam, Senhor, muitos deles na casa com a família, outros talvez no trânsito, outros em casa, outros talvez na rua. Não importa onde estejam, que a tua mão bendita alcance cada um agora, em nome do Senhor Jesus, com a tua graça, com o teu poder, com a ação gloriosa do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. E se houver qualquer necessidade ali, Senhor, se houver qualquer luta, se houver qualquer tribulação sendo experimentada, que eles recebam, Pai, o consolo, a graça, a ação poderosa do teu Espírito Santo sobre suas vidas, em nome de Jesus, porque cremos no teu ousado amor que alcançou a nossa vida. Nós somos gratos porque o Senhor nos fez teus filhos, teu povo, e o Senhor, ó Pai, colocou sobre nós o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Pai, e nós invocamos o teu nome, te agradecemos, te glorificamos, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração e a vida de cada irmão querido que está participando conosco. Abençoa essas famílias, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Amém. Ô, Dozinha, do ABC Paulista, Igreja Batista Betel. Um abração, um beijo para Dozinha. Otávio e Amelinha Siqueira, Deus abençoe São Sebastião da Grama, em nome de Jesus. Maravilha, meu povo. Bom, é importante você curtir aqui a nossa live, tá certo? De repente compartilhar, convidar pessoas, porque é o momento que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Esse é o momento mais importante, tá certo? O momento que nós adoramos ao Senhor, mas nós preparamos, esse momento é uma preparação para nós abrirmos o coração e recebermos a palavra de Deus. Nizete Bueno Carvalho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Marta Tardelli, boa noite, Deus abençoe você que está aí na escuta também. Miltinho Gonçalves, Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá? A palavra do Senhor para nós hoje, especial, especialíssima,
Mateus capítulo 7. Ô, Jussara Cristina Melo, Deus abençoe. Ruth Souza, Deus abençoe. Abração pro pessoal da Palmé e Ribeirãozinho. Um abraço, irmão Júlio, Deus abençoe. Tá melhor, Júlio? Espero que você esteja melhor. Deus abençoe, Júlio. Um abraço, presbítero Zé Luiz, irmã Nassub. Um beijão para minha mãe, Carmina Aparecida Navarro, seu Levi Navarro. Mateus capítulo 7. Thaís Toscano. Vamos orar pelo Beto, tá resfriado, né? Que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Beto. Um abraço para você, Thaís, pro Osmar e pro Theo, tá bom? Mateus capítulo 7, nós vamos ler hoje do verso 7 até o verso 12. Então você que pode acompanhar, pode abrir a sua Bíblia ou o aplicativo do celular, é um momento importante da edificação que Deus tem para nós através da palavra. Antes de ler, eu queria só comentar uma coisa com vocês. Na segunda-feira, nós fazemos a live do PG, Pequeno Grupo. Na terça, eu estou começando a fazer a live da intercessão, né? E a de hoje tem um motivo especial. Que bom, Júlio, que você está melhor. Glória a Deus. A de hoje, nós vamos fazer um momento no final, como a gente fez da intercessão, nós vamos fazer no final, depois da última música, o momento de abrir o coração, tá bom? Então, não é para você pedir oração para outras pessoas, porque isso nós já fizemos na terça-feira, tá bom? Ainda que nós vamos orar pelo Beto aqui, que é uma situação especial. Mas, no final, a última canção, depois da última canção, eu vou orar por você, pela sua vida, especialmente você que está acompanhando. E eu queria que você respondesse uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que tem sido mais difícil para você nesse tempo de isolamento social? Tá? O que tem sido mais desafiador para você? Né? Cada um, talvez, alguma coisa. O que mais aperta o seu coração nesse tempo de isolamento social? Não precisa responder agora, tá bom? Vai pensando e depois que a gente cantar a última música, você responde e a gente vai orar por você. Você vai estar abrindo o coração, falando de uma coisa que pesa muito para você nesse tempo de isolamento social, tá bom? Então vai pensando, quando eu cantar a última música, depois dessa reflexão, aí você vai pondo e nós vamos orando por vocês. Combinado, povo? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia! Esta palavra maravilhosa de hoje à noite, do Sermão do Monte, nós colocamos como tema da nossa reflexão, nós e o nosso Pai do céu. É o tema da nossa reflexão, nós e o nosso Pai do céu. Interessantíssimo, essa palavra, como vocês sabem, são palavras de Jesus no Sermão do Monte, que é composto por 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, e este trecho que nós lemos é o capítulo final, o capítulo 7. Em que Jesus fala sobre o Pai que está no céu, né? E é interessantíssimo, irmãos, nós observarmos que a ênfase que Jesus dá quando fala do Pai que está no céu, a ênfase de Jesus não está em ritos, mas está em relacionamento. Isso é muito interessante, né? Durante todo o Sermão do Monte, mas especialmente nesse trecho, a ênfase de Jesus não está nos ritos, mas está no relacionamento. E é tão interessante, você observa, Jesus não fala sobre liturgia, Jesus não fala sobre sacrifício, Jesus não fala sobre dogmas, mas Jesus fala sobre afeto, Jesus fala sobre companhia, Jesus fala sobre cuidado. Por quê? Porque ainda que os ritos em algum momento possam fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada de fé,
eles só vão fazer algum sentido se eles forem fundamentados no relacionamento entre nós e o nosso Pai que está no céu. Certo? Então a ênfase não está nos ritos, mas está no relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto que fala de oração, entre outras coisas, ele está focado, está pautado, está fundamentado no relacionamento entre nós e o nosso Pai que está no céu. E aqui eu queria destacar 3 lições muito importantes para nós, né, muito importantes para a nossa caminhada de fé, né, a partir desse relacionamento entre nós e o nosso Pai que está no céu. A primeira lição muito importante que o texto nos mostra é buscar o nosso Pai que está no céu. Né? A primeira coisa fundamental que o texto vai propor para nós é que nós devemos buscar o nosso Pai que está no céu. De que maneira? Por meio da oração. Você observa o verso 7 e 8, que fala de oração. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ora, ele está falando de oração, obviamente. E o texto, o título aqui na atualizada é Jesus incita a orar, né? Então ele está falando de oração. Mas a gente precisa lembrar um conceito que eu sempre compartilho com os irmãos aqui de Muzambinho, né? E por onde eu vou também, que oração, nós oramos, não é para informar a Deus, não é para barganhar com Deus, não é para constranger a Deus, não, é para nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque Deus decidiu soberanamente usar a oração, né, para que fosse realizada a sua vontade, a vontade dele, para o nosso bem. Oração é um meio de graça preparado por Deus para a realização da sua vontade e para o nosso bem, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Então nós oramos, mas não é para informar Deus. Deus já sabe de tudo o que nós precisamos, diz o texto. Nós oramos, não é para constranger Deus, não é para coagir Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós oramos não é para barganhar com Deus, não é para subornar Deus, porque isso é impossível, Deus não é subornável. Se você ora para um Deus que se deixa subornar, então você não está orando a Deus, você está orando a algum ídolo, porque somente um ídolo pode se deixar subornar, porque ídolo é construção da nossa mentalidade, mas Deus é aquele que nos trouxe à existência, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando Jesus fala sobre pedir, bater e buscar, Ele está falando de orar como um meio de relacionamento com Deus, um meio de graça, pelo qual Deus faz se cumprir a sua vontade e promove o nosso bem a respeito das nossas vidas, a respeito daquilo que promove o nosso bem para a glória do nome do Senhor. Então, esse primeiro aspecto fala de buscar o Pai que está no céu. De que maneira? Né? É isso que o texto mostra. De que maneira nós devemos buscar o Pai que está no céu? Através da oração, tá certo? Como é que deve ser essa oração? Bom, deve ser de maneira obediente, deve ser de maneira perseverante e deve ser de maneira expectante. Vou explicar. Primeiro, a gente deve orar de maneira obediente. Por quê? Porque você viu os termos usados aqui nesses 2 versículos, são verbos e são imperativos. É pedir, é buscar, é bater. Ou seja, Deus coloca para nós como um imperativo. Vocês devem orar. Eu já sei o que vocês vão pedir, né? Eu sei o que é melhor para vocês. Vocês não podem forçar o braço de Deus ou convencer Deus a fazer alguma coisa, mas eu coloquei a oração como um meio de graça e vocês devem orar. Né? Porque eu não preciso de oração, mas vocês precisam de oração. Né? Eu não preciso ouvir vocês falar, mas vocês precisam dizer para mim as coisas que estão no coração de vocês. Então observem só, nós devemos orar de maneira obediente, em primeiro lugar, porque está no imperativo, são verbos que estão colocando para nós um imperativo, um comando da parte de Deus. Jesus está dizendo, pedi, buscai e batei, certo? É nossa responsabilidade, é nosso privilégio, é graça de Deus para nós orarmos. Então, nosso relacionamento com Deus é pautado nesse sentido pela oração. E nós devemos orar de maneira obediente, porque é mandamento de Deus para nós. Mas também de maneira perseverante. Você percebe que o texto vai colocando uma sequência
né, que mostra um contínuo, né, uma persistência, uma perseverança. Pedi, buscai, batei, certo? Ou seja, está mostrando que nós devemos orar e orar com perseverança. Né? Nós não devemos abandonar essa postura de oração, né, diante das dificuldades, diante das lutas, diante de um tempo desafiador como o que nós estamos vivendo. Pelo contrário, essa é a hora de orar de maneira obediente e de maneira perseverante. Né? Derramar o nosso coração diante do Senhor, porque esse é um mandamento de Deus para nós, através dos lábios de Jesus no Sermão do Monte, conforme nós estamos acabando de ler aqui. E mais, nós devemos orar de maneira, né, como diz o apóstolo Paulo, a Antonetinha está lembrando bem a gente, né, orar sem cessar. Né? Então, e mais uma coisa, de maneira obediente, de maneira perseverante e de maneira expectante. O que quer dizer isso? Com expectativa. Com expectativa. O verso 8 diz assim, porque, pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, nós oramos de forma obediente porque é a direção de Deus para nós, é o comando de Deus para nós, para o nosso bem, para a nossa saúde, né? Saúde espiritual e também emocional, relacional, certo? Nós oramos com perseverança, é assim que devemos orar, né? Pedindo, buscando, batendo. E também de maneira expectante, porque Deus, né, que é soberano, que sabe todas as coisas, Ele vai dar respostas à nossa oração. Pode ser que Ele diga sim, pode ser que Ele diga não, pode ser que Ele diga espera, mas a gente sabe que Deus responde às orações. Então, nós oramos também de maneira expectante, na expectativa de qual vai ser a resposta do Senhor, né? O que Deus vai direcionar, como Ele vai nos conduzir em relação àquilo que nós estamos colocando diante dEle em oração. Então, observa, amados, o próprio Jesus, não é? Sendo Deus, né, se encarnou e Ele abriu mão da glória, como diz a palavra, e Ele submeteu completamente ao Pai e ao Espírito enquanto homem, né? E Ele orava continuamente ao Pai. Então a gente fica pensando, pô, Jesus não precisaria, não, Ele orava ao Pai, saía para momentos particulares de oração, né? Momentos particulares de oração, em momento antes de escolher os discípulos, em momento de decisões importantes, antes no Getsemane, antes de enfrentar a cruz, Jesus orou e orou com intensidade, né? Suou como fosse gotas de sangue, diz o Evangelho. Então você observa, Jesus nos diz, está nos ensinando, né, a respeito do nosso relacionamento com o Pai que está no céu. E Ele coloca para nós um aspecto importante, em primeiro lugar, é buscar o Pai que está no céu. Buscar o Pai que está no céu através da oração. Né? A oração é esse meio de graça para nós nos relacionarmos com o Pai que está no céu. E a gente ora de maneira obediente, perseverante, expectante, como diz Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. E tem mais uma lição importante para nós aqui. Qual é a lição? É a seguinte, né? Nós devemos descansar no cuidado do Pai que está no céu. Né? A gente busca o Pai que está no céu, mas a gente também descansa no cuidado do Pai que está no céu. Observe o versículo 9 até o 11. E diz assim, ou qual dentre vocês é o homem, que se porventura o filho pedir pão lhe dará pedra? São 3 perguntas. Segunda, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Terceira, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Observa que coisa impressionante. Ele fala dessa relação de pai e filho e diz, vocês que são seres humanos, né, criaturas, né, limitados e pecadores. E ele fala uma coisa tão forte, vocês que são maus. Observa, quem disse isso foi Jesus. Ele nunca se iludiu a respeito de nós. Sabia muito bem que nós éramos pecadores. Né? Lá em João capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, ele diz, o Evangelho, que ele não se confiava aos homens, porque ele conhecia bem o que era a natureza humana. Então observa, ele diz aqui, né, vocês que são maus, são maus. E nós sabemos, né, há um conceito no meio protestante que diz o seguinte, nós não somos pecadores porque cometemos pecados, não, nós cometemos pecado porque nós somos pecadores. Por natureza nós somos maus, é isso que diz a Escritura, nós estamos caídos. Então Jesus diz, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, não é? Sabe dar boas coisas, quer dar uma melhor escola,
quer dar as melhores comidas, né? Quer dar os melhores passeios, quer dar tudo que é possível, que está ao alcance, e geralmente a gente faz assim, tudo que eu não tive, eu quero que meu filho tenha. É assim que a gente faz. Ele diz, se vocês que são maus, pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu sabe, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é a argumentação de Jesus, ou seja, nós precisamos aprender a descansar no cuidado desse Pai que está no céu. Se nós temos um relacionamento com o Pai que está no céu, nós precisamos buscar o Pai que está no céu, nós também precisamos descansar no cuidado do Pai que está no céu. Ora, aqui o texto diz, qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe vai dar uma cobra? Ou como diz o Evangelho de Lucas, no texto paralelo, se pedir um ovo vai dar um escorpião? Não, nenhum de nós, Todo pai, no mínimo de bom senso, mesmo sendo um pecador, vai sempre querer dar o melhor para os filhos. A gente ouve casos, histórias impressionantes de traficante de droga, que não quer que seu filho use droga. É claro, para ele é apenas um negócio. Ele não está nem aí com o filho dos outros, mas o filho dele ele não quer que use. Agora você imagina, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Então, a gente precisa pensar em duas perspectivas aqui. Deus cuida das nossas necessidades materiais e cuida das nossas necessidades espirituais. A gente precisa entender isso. Quando você lê o contexto dessa passagem, no capítulo 6, Jesus diz assim, não andeis ansiosos, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Olhe para os pardais, olhe para as aves, olhe para os lírios do campo e veja, se Deus cuida das aves e cuida do lírio do campo, vocês valem muito mais do que pardais e do que lírios do campo. Como Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Então, Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos por nada, porque basta cada dia o seu mal. Jesus fala isso lá em Mateus 6, a partir do verso 25, até o 33, 34. Então, observa, irmãos, olha que coisa. Jesus está falando que a gente precisa descansar no cuidado do Pai que está no céu, porque Ele cuida das nossas necessidades materiais. E esse é um ponto muito importante, porque nós estamos vivendo um momento de tanta pressão, de tanta dificuldade, que nós somos empurrados para aquilo que às vezes já é natural para nós, a ansiedade. Jesus falou, não andeis ansiosos, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelas essenciais e nem pelas triviais, por nada. Mas em tudo, façam conhecido diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Pedro arremata essa história, falando assim, lancem sobre ele, ou lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7. Então observa, Jesus está dizendo, nós precisamos descansar no cuidado do Pai que está no céu. Por quê? Porque Ele cuida das nossas necessidades materiais, Jesus já tinha falado, mas também cuida das nossas necessidades espirituais. O texto paralelo de Lucas, capítulo 11, verso 11 a 13, mais ou menos, ele diz ali assim, como o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Deus não dá só pão, Ele dá muito mais que pão, Ele dá o Espírito Santo. Por que Ele dá o Espírito Santo? Porque antes de dar o Espírito Santo, Ele deu o Filho, o próprio Jesus. Paulo em Romanos 8 diz, olha, se Ele nos deu o Filho, como não nos dará com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas que são necessárias, essenciais, da perspectiva dEle, segundo a vontade dEle, para o nosso bem, para a glória do seu nome. Então, amados, os nossos filhos, por exemplo, meu filho caçula, deita, dorme, chega de manhã ele só fala, quero leite. Pronto, ele não quer saber quanto dinheiro tem no banco, não quer saber se o cartão está funcionando ou se não está funcionando. Ele não se preocupou com isso, ele dormiu a noite inteira. Dormiu tranquilo a noite toda, não ficou preocupado se tinha dinheiro no banco, se o cartão estava tudo bem, se tinha... Não, ele simplesmente dormiu tranquilo, descansou. E no outro dia acordou e pediu leite, só isso. Então a gente precisa aprender
né, a buscar o Pai que está no céu por meio da oração e a descansar no cuidado do Pai que está no céu. Porque Ele cuida das nossas necessidades materiais e cuida das nossas necessidades espirituais. Ele providenciou salvação, né, enviando seu Filho. Ele providenciou que nós nos tornássemos habitação, templo, morada do seu Espírito Santo. Então, precisamos aprender a descansar no cuidado do Pai que está no céu. Talvez esse seja um tempo difícil, onde muitos irmãos estão passando aperto financeiro, estão passando aperto por conta da situação profissional, estão passando dificuldades, né, em relação a toda essa crise estabelecida no nosso... Toda essa crise que estamos experimentando, mas nós podemos descansar no cuidado do Pai que está no céu. Viu, meu irmão? Aquieta o seu coração, ora a Deus, pede, como está dito no texto, busque, bata, e Deus vai realizar coisas grandiosas, vai surpreender você e vai fazer os seus milagres, as suas maravilhas de provisão, de graça, de socorro, usando pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece, né? E aquilo que você imaginava e aquilo que você não imaginava. Então, louvado seja o nome do Senhor. E há uma terceira lição que eu queria compartilhar, né? A primeira é buscar o nosso Pai que está no céu. A segunda é descansar no cuidado do Pai que está no céu. E a terceira é muito importante, imitar o nosso Pai que está no céu. Imitar o nosso Pai que está no céu. O versículo 12 fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ora, essa primeira parte do versículo, né, muito possivelmente já era popular no tempo de Jesus, mas no sentido negativo. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você, no sentido negativo. E Jesus apresenta ela aqui no sentido positivo. Aquilo que você quer que façam para você, faça você para os outros. Em resumo, o que significa isso? Jesus diz, isso é o resumo da lei e dos profetas. O que é? É o amor, né? É a manifestação de amor. Não foi o que Jesus disse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu quero para mim, eu faço para os outros. Ou seja, em resumo, é a manifestação de amor. Resumo da lei e dos profetas é o amor. Então, nós precisamos, no nosso relacionamento com o Pai, imitar o Pai que está no céu. E é interessante quando nós olhamos os filhos, como eles carregam traços do pai e da mãe, né? Carregam traços dos seus pais, né? Traços genéticos, ou cabelo, ou o olho, ou o contorno do rosto, certo? E também no comportamento, no jeito, no gestual, às vezes o jeito de andar, às vezes o jeito de falar, e às vezes no comportamento. Nós herdamos, na verdade, o temperamento dos nossos progenitores, na verdade. Herdamos o temperamento. Então você observa, né? Os filhos carregam os traços do pai e da mãe, né? Seja de maneira genética, seja no gestual, seja na fala, seja no comportamento, seja no temperamento. Agora você imagina, Deus se revelou no Antigo Testamento, na Escritura, e o resumo da lei dos profetas é amor. E Deus se revelou no Filho, né, no Verbo que se fez carne, e o resumo de tudo que Deus revelou no Filho é amor. A palavra diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós somos desafiados a imitar o nosso Pai que está no céu. De que maneira? Conforme o testemunho da palavra escrita, a lei e os profetas, e para nós agora o Novo Testamento, tá certo? E conforme a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne. Então, nós olhamos para a lei e para os profetas e nós podemos dizer, ali está manifestado o amor de Deus. O amor de Deus. As pessoas pensam que o amor e a graça estão só no Novo Testamento. Não. O amor e a graça está em toda a Escritura, em toda a Escritura. Tanto é que Jesus, quando está no caminho de Emaús, falando com aqueles dois discípulos, ele diz, a lei, os profetas e Moisés, tudo apontam para mim. E em João, no capítulo, lá no meio do Evangelho também ele fala, as Escrituras testificam de mim. O que Jesus é? É amor. Então, amados, observem isso. E Paulo em Efésios 5 fala assim,
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus de aroma agradável. Sede imitadores de Deus. E as referências que Deus dá para nós é o testemunho da Escritura, né, a palavra escrita e o testemunho da palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Então, quando o versículo 12 diz: aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro a eles, ele está dizendo: manifeste amor em palavra, em atitude, em comportamento, em decisão, certo? Em socorro, certo? Em assistência, certo? Em doação. Manifeste amor pelos outros, aquilo que você gostaria de receber, tá certo? É isso. Como fez o bom samaritano. Né? Jesus falou, quando o mestre da lei perguntou: mas quem é o meu próximo? Né? Aí ele contou toda aquela parábola e ele diz: você entendeu? Agora vai e faz o mesmo. Então, nós nos tornamos imitadores de Deus quando? Quando nós amamos, como Ele nos amou. E quando nós observamos esse amor manifestado no testemunho da Escritura, né, a palavra escrita, e quando nós observamos esse amor manifestado no testemunho da palavra escrita e da palavra encarnada. Ou seja, a Escritura e o próprio Cristo, o verbo que se fez carne. Coisa extraordinária. Então, amados, Jesus está falando sobre nós e o nosso Pai que está nos céus. E ele coloca nesse texto 3 coisas importantes para nós refletirmos e para nós aplicarmos na nossa vida. Primeiro, buscar o nosso Pai que está no céu. Por isso nós temos o caminho da oração. Segundo, descansar no cuidado do Pai que está no céu. Ele cuida das nossas necessidades materiais e, sobretudo, das nossas necessidades espirituais. Né? E imitar o Pai que está no céu. Bom, se eu sou filho do Pai que está no céu, então eu preciso carregar, né, os traços do Pai que está no céu. Eu preciso carregar o jeito do Pai que está no céu. Como é que nós manifestamos que somos filhos do Pai que está no céu? Manifestando amor. Né? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos o testemunho da palavra escrita e da palavra encarnada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra entre com todo o poder do Espírito Santo no teu coração e que você possa zelar, porque a espiritualidade do Evangelho, né, não é mera religiosidade. Ela não está pautada em ritos, está pautada no relacionamento entre nós e o Pai que está no céu, mediado pelo Filho no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos cantar agora, amados, a última canção. E enquanto nós cantamos essa canção, você vai pensando. Depois que terminar a canção, você vai responder a pergunta, tá? Não responde antes, porque senão eu não consigo ver. Depois de terminar a canção, você responde. Qual é o maior desafio, qual tem sido o maior desafio para você nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia? Qual tem sido aquilo que tem mais pesado no seu coração nesses últimos dias? Quando terminar a música, você vai postando e conforme vocês forem postando, eu vou orando por você que está abrindo o coração. Falando qual é o teu maior desafio, aquilo que mais tem pesado no seu coração nesse tempo de isolamento, de pandemia, dessa loucura toda. No final da música, depois que terminar. Vamos lá? Vamos lá. Já que falamos do Pai que está no céu, vamos pedir, venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Deixa eu tomar um pouco de água. Abraço para o reverendo Reinaldo que entrou aí, pastor Avelino entrou aí também. Deus abençoe os queridos aí. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas,
dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Abraço, reverendo Reinaldo. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Desculpa aí, eu errei. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Agora sim, vai lá. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Oh, desculpa errar o acorde. Agora é hora de você colocar, tá bom? Agora é hora de você colocar o que mais pesa no seu coração nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social. Vai colocando aí aquilo que tem pesado, aquilo que tem sido triste, difícil de lidar, que tem trazido dor, apreensão ao teu coração. Coloca e nós vamos orar em nome de Jesus. Abraço, Sandra Serafo Paulier. Pode colocar, povo, que nós vamos orar agora por você, pelo teu coração. Nós vamos buscar o Pai que está no céu. Passa por tudo com saúde plena. Oh Deus, em nome de Jesus, oramos pela Jussara, que ela possa passar por tudo isso com saúde plena, para a glória do teu nome. Abençoa a tua filha, abençoa a casa dela, em nome de Jesus. Os queridos da Igreja Batista Betel, Deus ali em Santo André, os queridos da Igreja Evangélica Livre, nós entregamos nossos irmãos diante do Senhor. Permita que possam passar com saúde, Pai, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pelo filho que vai trabalhar todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa irmã Edivânia Cândido pede, Deus, pela vida do seu filho. Ó Deus poderoso, abençoa. Ela fica aflita porque sabe, Deus, do risco. E ela ora também, pede pelos irmãos da igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, porque não pode ir à igreja. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre a nossa irmã. Acalma o coração dela, cuida da vida do seu filho e prepara o momento certo para que nós possamos voltar, ó Deus, a nos reunir presencialmente. Que nós façamos isso no tempo certo, sem precipitar, para que nada aconteça de mal, ó Deus, com as pessoas de risco, em nome do Senhor Jesus. Muita gente, Pai, está sentindo como o Fernando falta de estar na igreja, abraçar os irmãos. Prepare esse momento em nome de Jesus, ó Pai. Traz descanso ao nosso coração. Permita que nós possamos sentir a graça do Senhor, ó Deus, o teu perto estar, Senhor, para que nós possamos sentir, ó Deus, alívio, sentir, ó Deus, a companhia do Senhor, o cuidado do Senhor conosco, mesmo não podendo estar junto com os nossos irmãos daquela maneira que nós gostamos tanto, Senhor. Oramos junto com a Isabel pelas crianças, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas crianças. Deus, em nome de Jesus, abençoa, guarda a saúde das nossas crianças e também o aspecto dos estudos dos nossos filhos. Direciona, Pai, abençoa, e todo o peso que está no coração do pai, da mãe, dos avós, Senhor, põe a tua mão para trazer alívio, para trazer direção do Senhor para essa situação em nome de Jesus, ó Pai. Oramos pelos pais, ó Deus, pela vida do Beto, da Consuelo. A Thaís pede oração pelos seus pais, pela saúde deles, sobretudo o Beto, que está um pouco resfriado. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos pais, juntamente com a Thaís, oramos por todos os pais, aqueles que já têm, ó Deus, estão na idade, da faixa de risco. Colocamos cada um dos nossos pais na presença do Senhor, junto com a Thaís, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, também oramos junto com o Otávio e a Melinha, Senhor, de ver as ruas vazias e não poder dar abraço nas pessoas.
nós sentimos falta dessa manifestação de carinho, de afeto, e ficamos tristes vendo a rua vazia como uma cidade fantasma. Nós pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, trazendo consolo no nosso coração. Tu és o Pai que está no céu, nós temos um relacionamento com o Senhor, ó Pai, e a tua palavra diz que nós devemos buscar, bater e pedir, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, que é um Pai amoroso, que cuida das nossas necessidades materiais e espirituais, também cuida das nossas questões emocionais. Oramos pela dona Helena Gil, de 96 anos, está internada em Santos, na UTI. Oramos junto com o Márcio, a sua família. Deus, em nome de Jesus, colocamos, ó Pai, a dona Gil nas mãos do Senhor, Pai. Põe a tua mão sobre ela. A dona Helena, abençoa ela nesse tempo, Pai, que ela está enfrentando esse desafio. Guarda a sua vida, preserva, usa a vida dos médicos, usa o medicamento para dar vitória a ela em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Cuida da sua família que está com o coração apertado. Oramos com a Marina, ó Deus, por ver notícias tristes, pelos que estão doentes, morrendo, e o medo de ficar também doente. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos com a Marina agora, ó Deus, pelas notícias tristes, ó Deus, que vemos nos Estados Unidos, que vemos em Manaus, em alguns lugares, ó Pai, a tua misericórdia sobre os corações enlutados, sobre aqueles que estão doentes, orando e intercedendo pelos seus familiares. Tenha misericórdia, Senhor. E também, ó Deus, tira de nós o pânico, o medo, ó Deus, de sermos contaminados. Ajuda-nos a ter um coração descansado e firme no Senhor. E ajuda-nos a tomar todas as precauções necessárias e a descansar no cuidado do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos pela Priscila, que está grávida e está prestes a dar à luz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a Priscila, guarda juntamente com ela a Liliane, esposa do Heber. Protege-as, ó Deus, no meio desse cenário de tanta turbulência, de tanta coisa terrível. Põe a tua mão em nome de Jesus. Nós sabemos, acalma o coração do Carlos como pai, como futuro avô. Acalma o coração da irmã Odete como mãe, como futura avó, em nome de Jesus. Acalma, Deus, também o coração do Felipe, da Priscila e também dos pais do Felipe, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oramos junto com o Fernando, Deus, por um filho de um amigo dele que está com câncer, ó Pai, a vida do Ícaro. Nós entregamos nas tuas mãos, porque sabemos, ó Pai, o aperto no coração do pai ao ver essa situação. Em nome de Jesus, ó Pai, permita que o nosso coração se alivie, ó Pai, ele possa tranquilizar no Senhor. Toma em tuas mãos o Ícaro, ó Deus, em nome de Jesus. Toca o corpo dele, Senhor. Cuida das emoções dele e da sua família, em nome de Jesus. Oramos pela situação de desemprego junto com a irmã Odete, Senhor. Uma situação triste, difícil, e nós queremos colocar diante do Pai que está no céu. Ó Senhor, Tu nos deu a graça de poder orar, de pedir, buscar e bater. Nós estamos pedindo por aqueles que estão vivendo um momento de desemprego. Deus, permita, Pai, que a provisão chegue, não falte o alimento na casa dessa pessoa e que tudo isso possa ser revertido em nome de Jesus. Que nós tenhamos a graça de ver essas pessoas empregadas novamente, as empresas reabrindo, tudo voltando ao normal no tempo certo com a Tua bênção. Ó Deus, pedimos junto com a Cristiane Ribeiro pelas controle das emoções, por trabalhar na linha de frente, Senhor. Ó Deus, voltar e ir para a casa de Deus. Senhor, põe a tua mão sobre a Cristiane e juntamente com ela todos os nossos irmãos aqui de Muzambinho e espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que estão na linha de frente, que estão, ó Deus, trabalhando nos hospitais, ó Deus, enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham em outras áreas. Põe a tua mão para abençoá-los em nome de Jesus. Prepara o tempo para que nós voltemos, ó Pai, a congregar presencialmente em nome de Jesus. Oramos com a Márcia, Deus. Está sendo difícil o isolamento social, a falta de comunhão com os irmãos, nos cultos, passando por tudo isso, tendo fé e saúde. Deus abençoa para que seja assim em nome do Senhor Jesus. Saindo para trabalhar, protege, Deus, a vida da Márcia e de todos os outros irmãos também, em nome de Jesus. Guarda do mal, Senhor, aqueles que não podem isolar e que têm que sair. Tantas pessoas tendo que trabalhar, guarda-os, ó Deus, com a tua mão bendita em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelas grávidas em geral, Senhor. Oramos pelo trabalho do Miltinho, pelos funcionários dele, Senhor. Dá sabedoria ao teu filho em nome de Jesus, a ele, juntamente com ele, todos os empresários, aqueles que têm empregados, que têm um trabalho, que têm uma empresa para tocar em frente. A tua misericórdia sobre o Miltinho, todos os nossos irmãos que têm uma empresa, que têm funcionários, que depende dessa situação. Põe a tua mão para abençoar em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão desempregados, com a irmã Júlia Ribeiro. Ó Deus, oramos também porque muitas pessoas agem de maneira irresponsável, não levam a sério essa situação.
que eles possam tomar todos os cuidados necessários em nome de Jesus, porque sabemos que muitas pessoas estão morrendo, e nós pedimos a Deus que a consciência do momento grave e sério possa, Deus, ser despertada naqueles que estão levando na brincadeira, em nome do Senhor Jesus. Isso traz muita apreensão, ó Deus, notícia de tantas famílias enlutadas. Nós oramos junto com o reverendo Reinaldo pelas famílias enlutadas. Sentimos, ó Pai, imaginamos a dor dessas pessoas, de não poder acompanhar os seus familiares muitas vezes na internação, não estar ao lado deles e não poder fazer um sepultamento digno, ó Pai. Uma coisa tão dolorosa, tão triste, num momento tão difícil, ainda ver muitos deles vendo seus familiares jogados numa vala comum. Nós clamamos por essas vidas, ó Deus, a Tua misericórdia, a ação do Teu Espírito Santo, trazendo consolo nessas vidas, usando aqueles que estão Teus filhos, que estão perto, em oração, e, ó Deus, para que o consolo chegue na vida dessas pessoas, através de uma mensagem, de uma oração, em nome do Senhor Jesus. Oramos com a Patrícia, com o Valtinho, Deus, pela vida do irmão Walter, pela vida da Patrícia, pela vida da Sara, o emprego, Senhor. Em nome de Jesus, essa área difícil, ó Deus, a Sara por seu emprego, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. O Valtinho, a Patrícia, a Sara, a vida dos teus servos, a vida profissional, o convívio, aquilo que pesa no coração, Senhor, traga o alívio agora, em nome de Jesus. O Senhor é o Pai, que nós acabamos de ler, e a promessa tua, Senhor, e nós nos apegamos às promessas da tua palavra, Senhor, e apegamos ao meio de graça, Senhor, da oração e da palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos entregando cada uma dessas situações diante do Senhor, o desafio de estar ensinando a amar e valorizar os queridos, tudo coopera para o bem. Nós oramos com a Iracema, para que nós aprendamos, Senhor, nesse tempo de aflição, a enxergar as coisas boas, a enxergar o valor dos relacionamentos, o valor da família, o valor do convívio, Senhor, em nome de Jesus. Junto com a irmã Iracema, nós pedimos que o Senhor permita que esse tempo seja para nós pedagógico, que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós tomemos novas atitudes, novas posturas, que glorifique o Teu nome, que abençoe as pessoas à nossa volta, Pai. Oramos pela família da fé, junto com a Lenira. Deus, proteção para os nossos irmãos, principalmente para os missionários, aqueles que estão em lugares que não têm estrutura, que não têm condição de saúde. Abençoa os missionários, abençoa os indígenas, abençoa as pessoas, ó Pai, que estão morando em favelas ou morando em lugares que não têm menor estrutura de saúde, menor condição. Muitos deles são irmãos nossos. Nós oramos por todos e pelos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida do Júlio, que tem passado uma crise de cólica. Põe a Tua mão bendita sobre o Júlio. Nesse período, o coração dele pesa. Ó Deus, ele tenta muitas vezes não ir para o hospital, não ir para o pronto-socorro, para não ter outras complicações. Abençoa o Teu servo no medicamento que ele está tomando e na decisão que ele vai tomar em relação a isso. Põe a Tua mão sobre o Júlio, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos o Júlio. Ó Deus, oramos juntamente, ó Deus, pela vida do Paulinho, Senhor, nesse tempo de ameaças. A gente sente, às vezes, um aproximar da ansiedade, do pânico. Oramos junto com a Antonetinha pelo Paulinho, pela sua casa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos, junto com a Nisete, ó Pai, esse momento de isolamento social, as pessoas estão desesperando. Ó Pai, tenha misericórdia, que as palavras de consolo encontrem lugar no coração dessas pessoas, que a ação do Teu Espírito Santo promova algo surpreendente, Deus, que nós vamos ficar, ó Deus, com o coração grato, glorificando ao Senhor. Oramos pela Elisete, que está enferma, juntamente com a Francisca, nós oramos pela Elisete. Ó Deus, essa situação é delicada, colocamos ela nas Tuas mãos. Põe a Tua mão, abençoa a Elisete em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Proteção, junto com a Thalita, oramos, Thalita Pinheiro, oramos pela proteção e saúde de toda a família dela em nome do Senhor Jesus. Junto com o Fabinho, oramos pelos idosos da nossa igreja, que não têm acesso à internet e estão em seus lares sozinhos. Ó Deus, a Tua misericórdia sobre eles. Ajuda-nos a encontrar um caminho de chegar até eles, ó Pai, de maneira segura e podermos, ó Deus, falar ao coração deles e abençoá-los em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós colocamos cada uma dessas situações nas mãos do Senhor, orando e agradecendo ao Senhor. Entregamos a vida do pastor Heber Orlando Beidotti, a sua família, em nome de Jesus. Venha abençoar, Pai, o Teu servo, o ministério, a família,
em nome de Jesus e para a tua glória, Pai. Oramos pelo pastor Leandro, pela Vanusa, os irmãos de São Paulo. Ó Deus, a igreja semeando em vidas, abençoa o pastor Leandro, abençoa o seu ministério, abençoa sua casa, sua família, o irmão Pedro, ó Deus, a Beth, toda aquela família querida do nosso coração. Recebe, Pai, a nossa oração, a nossa intercessão e, ó Deus, permita que nós tenhamos um coração tranquilizado, descansado em Ti, Senhor. Obrigado, agradecemos com a Valdenir pela paz do Senhor que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. É a nossa oração no nome do Senhor e para a Tua glória. Amém. Amém. Povo de Deus, ó, beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês. Na segunda, terça e quinta nós voltamos aqui no Facebook às 8 da noite, tá bom? Agora, no final de semana, domingo às 9 da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e às 7h30 o culto, tá bom? E também temos algumas programações aí dos jovens do Space que vão ser divulgadas. Abraço, Matheus Ferraz, Deus abençoe. Beijão para todo mundo, a graça e a paz do Senhor, bom descanso e a gente vai se encontrando. Fique atento que a gente avisa aí, tá bom? Beijão para todo mundo, até!